As aulas 10 e 11 da nossa disciplina tratam de aplicações de confiabilidade em engenharia. Não vamos cobrir todos os aspectos nessa videoaula, porque são muitos detalhes, muitos exemplos. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam ah, o livro-texto, ah, analisando, explorando as diversas aplicações que são lá apresentadas, voltados a aspectos mecânicos, sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, etc. Nessa nossa videoaula, nós vamos focar exclusivamente no tópico da análise da confiabilidade humana. Ou seja, tudo que nós vimos até o momento teve como foco a confiabilidade de peças, componentes, equipamentos. Mas a gente não pode ignorar o fator humano. Ah, ah, ou seja, o ser humano ele tende a apertar um botão ou acionar um comando, ou fazer alguma coisa a partir de um alerta. ah, e o ser humano ele falha também. Então é isso que nós vamos explorar. Vamos compartilhar o material. O equipamento é cada vez mais confiável, mas o ser humano ele não segue essa mesma tendência. Então, o ser humano muitas vezes acaba se tornando a ponto vulnerável do sistema. Alguns exemplos numéricos aqui. 22% dos acidentes em refinarias de petróleo são devido a falhas humanas. Entre 50% e 75% das falhas em sistemas aeroespaciais, idem. Sistemas com alto grau de redundância, 90%. Puxa, tão alto? Sim. Se você tem muitas redundâncias, fica cada vez mais difícil de você ter, de fato, uma falha, a não ser que haja uma intervenção humana que cause essa falha. A análise da confiabilidade humana, ela leva em consideração alguns aspectos de extrema relevância. O principal deles é o que é chamado de tendência intrínseca do erro. O ser humano falha. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode se preocupar somente com peças, componentes, equipamentos, instalações e ignorar o ser humano. É o ser humano que, por exemplo, vai deixar de acionar uma alavanca quando deveria, vai deixar de apertar um botão quando deveria fazer, vai deixar de perceber uma sinalização qualquer que o equipamento envie, uma temperatura excessiva, etc. O ser humano se distrai, as máquinas não. O ser humano tem lapsos de memória. Ele acha que ele já fez alguma coisa e não fez. Acontece com todos nós. Será que eu fechei a porta? Aí você volta para verificar, porque você simplesmente fez no automático, né? O ser humano, às vezes, faz as coisas no automático, não percebe e comete erros assim. O ser humano, ele tem fadiga, fadiga física, né? E também fadiga mental. Ele já, em alguns momentos, ele não consegue mais raciocinar direito. O ser humano tem excesso de confiança. Ele acha que tudo vai funcionar bem, que tudo vai dar certo, ele não vai errar. O ser humano age de forma deliberada também. Ele, de uma forma incorreta, ele faz algumas coisas que ele não deveria fazer. Então, esses aspectos não podem ser esquecidos. Tudo que eu falei que o ser humano faz, as máquinas não fazem. A máquina não fica cansada.
né? A máquina não esquece. Ou você tem um erro de programação, ou você tem uma falha mecânica, né? Mas esquecer, cansar, ter excesso de confiança não acontece com as máquinas. Tá? Então, por isso que a gente não pode esquecer do fator humano quando pensamos em confiabilidade. O outro aspecto considerado é o chamado meio ambiente indutor do erro. Meio ambiente aqui não tem nada a ver com ecologia, tá? É o ambiente onde determinada função, determinada atividade ocorre. A lógica é, o ser humano vai errar. Isso é inerente, isso é intrínseco. Há uma preocupação que nós precisamos ter, além de levar em consideração que ele vai errar, é não induzi-lo ao erro. Ele já erra sozinho, né? Então, se você dá informações incompletas, orientações que são vagas, né? Se há uma dificuldade de interpretação por parte do ser humano, né? Você acaba induzindo ele ao erro. Ele acha que está fazendo a coisa certa, mas não está, né? Então a gente precisa ter essa preocupação pensando em confiabilidade, da gente não induzir o ser humano ao erro. Já é ruim por ele errar naturalmente. Você levá-lo ao erro só piora as coisas. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui de aspectos relacionados a isso que a gente precisa levar em consideração. E um terceiro pilar é o meio ambiente intransigente. A ideia de intransigente aqui é o ser humano falhar, errar, e o sistema não se compensar, não se autoproteger. Vamos dar um exemplo. Imagina o operador de uma ponte rolante, tá? Ele está movimentando uma carga e ele se distrai. Tá? E ele se distrai. E aí o que que acontece? A ponte rolante está movimentando essa carga, ele se distrai, ele olha para o lado, ele vai atender o celular, sei lá, e essa carga bate, quebra lá um equipamento, alguma coisa assim, né? O que aconteceu? O ser humano falhou e o sistema foi intransigente. Falhou, os danos vão ocorrer. Tá? Então, a gente deve pensar sempre em formas digamos, do sistema se autoproteger do ser humano. Né? Assim, sensores de fim de curso, sensores de proximidade que tocassem um alarme, ou que até mesmo parassem a movimentação da ponte rolante para evitar o dano, alguma coisa assim, precisam ser levados em consideração. Tá? Então, observem que há uma abordagem única quando analisamos as falhas humanas. Quando falamos das falhas, é importante a gente entender ah, que existe a falha e existe a ação. Tá? Então, você pode ter situações de uma ação não intencional e uma falha não intencional. Né? Então, por exemplo, o ser humano ah, se distraiu. Então, a, a distração não foi proposital. Né? Ah, o ser humano deixou de perceber que a carga da ponte rolante ia bater em alguma coisa, ele não percebeu, tá? Então, continuar o movimento foi uma ação não intencional, tá? E o dano, obviamente, era não intencional. Ele não queria fazer isso, né? Então, você tem os deslizes, né? As falhas de atenção, tá? Você tem lapsos de memória. Você acha, como eu falei, você acha que já fez uma coisa e não fez. Tá? Agora, existe também a ação intencional e a falha não intencional. A ação não intencional, tá, é o ser humano fazer alguma coisa,
mas sem o intuito de causar dano, tá? Então, por exemplo, o ser humano, ele vai pegar o carro, eu só vou até a esquina, então não vou colocar o cinto de segurança porque é pertinho, não precisa. É uma falha, perdão, é uma ação intencional. Ele está decidindo não colocar o cinto de segurança. Tá? E aí, se naquele pequeno trajeto houver um acidente, ele se machucar, obviamente, ele não estava pensando em se machucar, pensando em ter acidente. Então, foi uma ação intencional, deixar de colocar o cinto de segurança, e uma falha não intencional, que foi o acidente, foi o dano. Né? Então, são enganos. Ele achou que aquilo não seria um problema, tá? Uma regra mal aplicada, uma regra errada, um diagnóstico inadequado, né? Que leva a isso, tá? E, por último, né? O ser humano tem esses aspectos, né? Uma ação intencional e falha intencional. Não, eu vou fazer errado porque eu quero causar um problema. Eu estou aborrecido com o meu chefe, então eu vou fazer alguma coisa aqui para quebrar a máquina, que é para dar um prejuízo para ele, né? Uma violação, tá? Então, tudo isso é possível, tá? E precisa ser levado em consideração. É a ideia do FIMEA, o que pode acontecer de errado. Né? A gente pode pensar o que o ser humano pode fazer de errado. Então, quando pensamos num sistema produtivo, um sistema de produção, né, a gente precisa levar em consideração essa vulnerabilidade do ser humano. Fadiga mental, a monotonia, né? A pessoa começa a fazer as coisas no automático, a vigilância reduzida. Você pede uma pessoa para prestar atenção em alguma coisa, né? Fica atento a isso. Ela fica atenta, mas fica atenta por um tempo, né? Conforme esse tempo vai se estendendo, essa capacidade de perceber alguma coisa errada, ela vai caindo naturalmente. Né? A saciedade mental já não tem mais condição de processar as informações. A resposta ao estresse, né? O ser humano, se ele fica estressado, ele começa a cometer erros. Burnout, desgaste. Tá? Então, fatores a serem considerados: a organização e tarefas do trabalho, levando em consideração aqueles pilares, né? A tendência intrínseca ao erro do ser humano, né? Ter a preocupação de não induzi-lo ao erro, é, equipamentos e interface de trabalho, para que você não tenha um sistema intransigente, você tenha algum tipo de proteção. Um aspecto importante que a gente sempre precisa lembrar é o sistema homem-máquina, a interação homem-máquina. Tá? O ser humano, ele controla a máquina. Agora, a máquina passa um feedback para ele, e a partir desse feedback, ele vai ajustar os seus controles. É um exemplo de você dirigir um automóvel. Né? Então, você está na estrada, aí você vê uma placa do limite de velocidade. Limite de velocidade 100 quilômetros por hora. Né? Aí você olha para o velocímetro e você está a 120 quilômetros por hora. É uma informação passada pela máquina para o homem. Tá? O homem vai processar aquela informação. Estou acima do limite. Então, o que que o homem vai fazer? Ele vai controlar a máquina. Ele vai tirar o pé do acelerador para que a velocidade caia. E aí, a máquina está passando feedback para ele. O velocímetro estava mostrando 120, 115, tá. Foi caindo. Bom, agora ele mantém o pé no acelerador naquela posição. Então, reparem como é que é essa interação, né? A, a, o sistema homem-máquina, né? Vai acionar comandos, no caso, o acelerador, que é um dispositivo de controle, a máquina vai ser operada, vai aumentar ou diminuir a velocidade, né? A máquina vai passar informação,
no velocímetro, tá? A interface da máquina com o ser humano, e os órgãos de sentidos, no caso, a visão, né? Ele vai ver o velocímetro e fala, bom, agora estou na velocidade adequada. Então, observem que no sistema homem-máquina, as falhas podem ocorrer por causa do homem, ele não utilizar adequadamente os sentidos ou tomar decisões errôneas, tá? Por cansaço, por uma ação deliberada, etc., né? Mas também pode ocorrer pela máquina. Se o velocímetro está descalibrado, pode passar uma informação errada, né? Ah, ah, Se o velocímetro, observe, se o velocímetro estiver, por exemplo, sujo, tiver com umidade, pode ser que o ser humano não consiga ver corretamente a velocidade. Então, você comprometeu o funcionamento desse sistema homem-máquina, tá? Por uma impossibilidade do feedback chegar de forma adequada ao homem, tá? Ou se o acelerador trava, né? Aí o comando do homem sobre a máquina deixa de ser exercido. Então, quando a gente pensa no sistema homem-máquina e a gente pensa na tendência intrínseca do erro do ser humano, a gente começa a entender por que que existem as falhas e por que essa preocupação da análise da confiabilidade humana. Vamos a alguns exemplos, né? Um acidente num voo em 1989. Houve um estrondo durante o voo, o avião tremeu e dentro do avião tinha fumaça, tá, do lado direito. Só que os passageiros e os comissários viram que a turbina do lado esquerdo estava pegando fogo. Olha a contradição. A fumaça do avião dentro do avião do lado direito e a visão mostrando, né, a turbina do lado esquerdo em chamas. Mas como é que pode? Bom, vamos lembrar o seguinte: você tem um sistema de ar-condicionado no avião, né? Então, aquela fumaça que estava do lado direito vinha pelos dutos do lado direito. Não tem nada a ver o fato de ser a turbina do lado esquerdo. A fumaça gerada, de alguma forma, foi captada pelo ar-condicionado e estava sendo jogada do lado direito. Tá? Mas esse paradoxo criou um problema sério. Tá? O que aconteceu? A partir do estrondo, da fumaça, foi desligado o piloto automático e o piloto assumiu o comando, tá? O que que aconteceu? Como a fumaça estava do lado direito, ele diminuiu a potência, tá, da turbina do lado direito. Vamos lembrar, era a turbina do lado esquerdo que estava em chamas. Ele diminuiu a potência da turbina do lado direito. Como ele diminuiu a potência, diminuiu a velocidade do avião, a trepidação diminuiu, né? Opa, melhorou, né? Ah, ah, E aí eles se prepararam para aterrissar, desligaram a turbina do lado direito. Muito bem, o que que aconteceu? Né? A turbina do lado esquerdo parou. E aí eles ficaram sem a turbina do lado esquerdo e a turbina do lado direito estava desligada. Tá? Perceberam o que tinha acontecido, tentaram religar, mas não é que nem um automóvel que você vira a chave, né? Aí você tem um ciclo mais demorado, né, para religar a turbina e tal. Enfim, houve um acidente com 47 mortos e 84 pessoas gravemente feridas. Tá? A falha humana foi uma falha de interpretação, tá? Que houve ali. Armadilha mental. Né? Aqui, um outro acidente aéreo, e esse aqui, uma ação proposital, tá? E também uma falha proposital. Caso muito sério, tá? Em 2015, ah, copiloto, né? E já tinha sofrido tratamento lá por ter tendências suicidas, mas já havia sido liberado. Ah, Ele resolveu se suicidar, gente.
Então, ele aproveitou o momento que o piloto saiu da cabine, ele trancou a cabine, assumiu o comando e se suicidou. Jogou o avião contra contra a montanha. Morreu? Morreu. Ele e todos os tripulantes e passageiros, 150 mortos. Um exemplo extremo, né, de ação proposital e falha, dano proposital também. Tá? Então, pode acontecer. Né? A gente sempre precisa pensar nessas possibilidades. De novo, é a ideia do FIMEA, o que pode acontecer de errado. Aqui, um outro exemplo também de avião, né? O que aconteceu? Um voo de Toronto para Lisboa. O que acontece? A quantidade de combustível estava diferente nas asas. O tanque de combustível dos aviões são as asas, né? E os dois tanques, vamos dizer assim, né, as duas asas, precisam ter mais ou menos a mesma quantidade de combustível por causa do equilíbrio do voo, né? E detectaram que uma das asas estava com um nível muito mais baixo que o outro, tá? Bom, o que acontece? O manual, tá? Procedimento prevê que não se deve transferir combustível de uma asa para outra. Isso não deve ser feito, está escrito. Pois bem, esqueceram, né? Falha de memória. Então, um tanque estava com mais combustível que o outro, começaram a fazer a transferência para equalizar. Por que que uma asa estava com mais combustível que a outra? Porque uma estava vazando. Resultado, quando você transferiu o combustível de uma para outra, você transferiu o combustível de uma asa que não tinha vazamento para uma asa que estava com vazamento. Tá? Em suma, no meio do Atlântico, eles ficaram sem combustível, literalmente. Tá? Ah, não teria como chegar até o destino final, Lisboa, tá? Mas eles estavam próximos das ilhas lá de Portugal, especificamente de Açores, tá? E a tentativa foi, vamos tentar pousar em Açores, né? Porque a alternativa era cair no Atlântico, né? E aí aconteceu o seguinte, eles foram tentando planar, né? É possível planar um pouco, né? Mesmo sem combustível, tá? Ah, ah, Eles estavam a 120 quilômetros de Açores quando acabou de vez o combustível e eles foram no embarque, né? Ah, Conseguiram pousar em Açores, tá? Já sem combustível, foi um pouso violento, porque você não pode diminuir muito a velocidade, né? Porque senão você perde sustentação, o avião cai. Então você precisa meio que pousar muito rápido, né? Então é um pouso violento, né? Mas felizmente só duas pessoas que tiveram algum tipo de ferimento, nada muito grave. Tá? Mas poderia ter sido algo bem mais drástico devido a esquecimento, né? Uma violação da norma por esquecimento. Outro acidente, agora mais de avião, né? Mas envolvendo dois petroleiros, um deles brasileiro, tá? Eles vinham navegando e no mar você tem mão de direção, né? Que nem nas ruas, né? Então você tem que andar do lado direito, tá? E quem vem no sentido contrário está do seu lado esquerdo, né? São assim nossas ruas, nossas estradas. No mar é a mesma coisa, tá? O que aconteceu aqui é que vinha o petroleiro brasileiro e vinha um petroleiro coreano, assim, digamos, na contramão, né? O petroleiro brasileiro estava à esquerda, né? E o coreano estava à direita, tá? Ah,
O curioso aqui é que, apesar de eles estarem na contramão, eles estavam muito afastados. Eles estavam, assim, lateralmente, a distância era de 1,5 km. Então, estavam na contramão, estavam na contramão. Mas se eles continuassem em linha reta, não ia acontecer absolutamente nada. Tá? A gente pode até imaginar um exemplo na rua. Imagina que por alguma razão, você está na contramão, outra pessoa também está na contramão. Mas se vocês estão afastados, né, vocês não vão bater. Né? Era mais ou menos o que aconteceria aqui, tá? Se eles mantivessem a rota. Tá? Mas quando eles estavam a uma distância de aproximadamente 3, uns 4 quilômetros de distância um do outro, o petroleiro coreano resolveu, digamos, mudar de mão, né, ir para o lado certo. Gente, a gente está falando de um petroleiro, tá? 270 metros de comprimento, tá? Navegando a cerca de 25 km por hora. Você não vira aquilo que você não manobra como você manobra um carro, né? Resultado, o petroleiro coreano acabou cruzando na frente e o petroleiro brasileiro atingiu ele em cheio, né? Então, um acidente lamentável, né? Com 11 mortos, tá? E aconteceu por quê? A decisão errada, né? Ah, como eu falei, se eles continuassem como estavam, um ia passar pelo outro, tá? Um erro de julgamento na aplicação da regra fez com que houvesse esse acidente. Há um desastre no México, tá? Um terminal de GLP com 54 tanques ah, e abastecido por 3 refinarias, tá? Rompeu uma tubulação, tá? Não foi identificada essa ruptura da tubulação. Começou a vazar GLP durante 3 horas. Tá? Ah, um volume brutal, né? 11 mil metros cúbicos. Tá? Ah, houve uma fagulha em algum lugar e aí uma grande explosão e daí começaram a ocorrer outras explosões. Um total de 13 explosões ao longo de 1 hora e meia. Tá? Ah, levantou um cogumelo de fogo de 500 metros de altura. As diversas explosões arremessaram tanques, jogando mais combustível, né, no ar, né? Um calor incinerante, tá? E partículas de GLP começaram a cair, a chover, e caía sobre as pessoas, causando queimaduras bastante violentas, né? 5 quarteirões foram totalmente varridos pelas explosões e pelo fogo. Tá? Então, um acidente bastante severo pela não percepção de uma falha ocorrida. O Brasil teve a sua versão também, né? 1984, em Cubatão, um oleoduto da Petrobras, que passava por um mangue, e em frente a Palafitas. Diga-se de passagem que o oleoduto já estava lá e as pessoas aqui começaram a invadir e montaram uma comunidade lá, tá? Sobre palafitas. Tá? Não era para eles estarem lá, mas estavam lá há anos, tá? Milhares de pessoas morando lá. Tá? A, a tubulação foi fechada por uma operação qualquer, houve uma sobrepressão, como ela estava desgastada, corroída, rompeu. Tá? E vazaram 700 mil litros de gasolina. 700 mil litros de gasolina num mangue. Então, imagine.
mangue, ele é lamaçal, é água e tal, combustível ali virou uma pasta combustível, tá? Para piorar as coisas, tá? As pessoas que indevidamente tinham se instalado ali, né? Viram a gasolina, começaram a pegar panelas e tal para pegar gasolina para levar para casa para vender a gasolina depois. Ou seja, tinha tudo para dar errado, né? Ah, Começou um incêndio em algum lugar. Então, imagine, o incêndio começou aonde você tem milhares de pessoas morando sobre palafitas que levaram gasolina para casa para poder vender e 700 mil litros de combustível espalhados sobre ali o mangue. Tá? A, a estimativa é que tenham havido entre 500 e 700 mortos. É estimativa porque era uma ocupação irregular, então não havia censo, não se sabia exatamente quantas pessoas moraram ali e, consequentemente, quantas morreram. Aqui, erro humano em projeto, não na operação, né? Ah, Ocorreu em 2016, no Rio de Janeiro, tá? A queda da ciclovia Tim Maia. Tá? A ciclovia que ligava Leblon a São Conrado, né? Tinha sido inaugurada, tá? E 3 meses depois desabou o trecho dessa ciclovia. Tá? 2 pessoas morreram. Tá? Por que ela desabou? Bem, foi uma falha de projeto. A falha de projeto no seguinte sentido: foi feito o estudo das ondas, a força das ondas, né? As ondas simulando lá, né, em computador e cálculos estruturais, as ondas batendo na ciclovia, né? Então ela foi dimensionada para resistir ao impacto das ondas. Só que não se levou em consideração que a onda podia, digamos, resvalar, né? A onda bater numa base e subir. Tá? Se pensou no impacto direto, mas não de baixo para cima. Não se pensou nisso, tá? E foi o que aconteceu. É, uma tempestade lá, mar agitado, as ondas grandes e tal, só que teve onda que bateu, tem uma, digamos, uma rampa, né, para dar um reforço estrutural. A onda bateu ali e subiu. Quando subiu, pegou esse ciclo esse trecho da ciclovia de baixo para cima. Esse trecho ele não era engastado, ele era só apoiado. Então, quando bateu de baixo para cima, jogou para cima e ela caiu. Tá? A, então, houve a morte de 2 pessoas. Tá? Como eu falei, não foi uma falha de operação, mas foi uma falha de projeto. Não ter se pensado nas condições. Então, é uma falha humana, de qualquer forma. Bem, então, o que fazer, né? Então, como eu falei, o aspecto principal é não esquecer, não ignorar que o ser humano falha. Ele vai falhar, tá? Vimos exemplos aqui agora, tá? Então, lembrar que ele pode falhar, ter o cuidado de não induzi-lo ao erro, né? Não passar informações incompletas, vagas, etc. Garantir que o feedback das máquinas, dos leitores, né, visores, etc., estejam calibrados, estejam limpos, consigam ser lidos adequadamente, né? Não contar com a memória do ser humano, ele esquece, ele se distrai, tá? E não ter um meio intransigente, ter um meio que evite o erro humano ou evite danos do erro humano. Então aqui a gente tem um exemplo, a técnica do Poka-yoke, né? Que é você ter
produtos ou dispositivos à prova de erro. Então, do lado esquerdo, o que que a gente vê aqui? Tem uma engrenagem que precisa ser montada na linha de produção com os dentes para o lado de fora no motor. Tá? Porque se você montar errado, não vai ter o engrenamento. Puxa, vou dar treinamento no ser humano. Tá bom. Mas o ser humano se distrai, né? Etc, etc, etc. Né? Então você não pode contar com o ser humano. Né? Então, se você adiciona uma pequena orelha aqui, essa orelha vai ser suficiente para evitar o erro. Ele só vai conseguir montar a engrenagem nessa posição. Se ele tentar montar errado, a engrenagem não monta. Isso é um pouco a yoga. Um chip de celular, ele tem um chanfro. Qual a função desse chanfro? Na realidade, nenhuma. Esse chanfro só existe para que um chip só possa ser montado na posição correta. Você não permite que o ser humano monte aquilo de forma errada. Tá? Então, são aspectos utilizados via Poka-yoke, tá? Para evitar que ocorram os erros ou que o ser humano induza algum tipo de falha. Muito bem, com isso nós concluímos as videoaulas da nossa disciplina. Reforço aqui o que foi dito anteriormente. Essas videoaulas são complementares, elas não substituem a necessidade do estudo do livro-texto. Tá? Usem as videoaulas para esclarecer alguma dúvida, para reforçar algum aspecto, para ajudar no estudo, tá? Mas não em substituição. Ok? Bom, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Desejo sucesso a todos na nossa disciplina, nas provas e também nas atividades profissionais que vocês venham a ter, em que a nossa disciplina se mostre de alguma forma útil. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.